Alô! Dia 27 de outubro de 2017. Mais uma vez o inusitado pulando na cerca. Que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. Inácio! Fala, Inácio! Cobriu de lona é circo, descobriu é superação, descobriu é pulando a cerca. Sem pauta, sem censura, sem roteiro, exatamente como a vida. E não se preocupe se o assunto, de repente, inicialmente não lhe agradar ou não chegar ao seu grau de entendimento. Ao longo do programa, são 45 minutos, você vai entender o que é pular a cerca. Daniel, é com você. Ô, Inácio! Então, o apresentador do programa sou eu, Daniel Souto Orelhanse, médico. O apresentador do mundo que já teve AVC, que é a doença que mais mata no Brasil e mata no mundo também. E estamos no ar. AVC, acidente vascular cerebral. Olha só, hoje, como sempre, tem uma fração importante da população do Brasil. Mas por que pular cerca? Por cima, pelo meio, por baixo, porque o outro lado a gente enxerga. E o outro lado não tem sacanagem, não tem confusão. Tem o quê? Educação, saúde, justiça, ciência, lazer e democracia. Pois é, mas vamos continuar com a nossa apresentação de programa. Hoje vem duas pessoas, uma pessoa cultíssima, educadíssima, gostosíssima, poxa, Deus o disse, vem cá, engenheira Natália Fernandes. Opa, prazer. Olha só. Pula, não. Ah, tem que pular cerca. Tá tudo errado. Pula cerca, isso. Pronto. Agora sim. Senta aqui, isso. Natália e a médica, minha colega, doutora Iolana Boessa, simpaticíssima, cultista, educadíssima. Deus o disse, vem cá pular cerca. Isso. Olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. Olha só, fizeram xixi? Já, tá tudo certo. Já. Tudo certo. Tudo certo. Natália, você nasceu aonde? Eu sou do Rio de Janeiro mesmo. Vivi a vida inteira lá, mudei para Niterói quando vim trabalhar na UF. Na UF. Qual é a sua idade? Ih, brincadeira, não. Hã? Você é engenheiro. Qual é a sua idade? A minha especialidade, eu fiz engenharia eletrônica e de computação e eu vim trabalhar na UF na parte de engenharia de telecomunicações. Sim. E qual é a sua idade? A minha idade, isso não pode contar, né? Fala. Brincadeira, 33 anos. É novinho, eu tenho 95. A idade de Cristo. É. E você, Verdade, Iolana? né? E você, Holanda? Eu sou de Itaperuna, no interior do estado. Estou morando em Niterói desde 16 anos de idade. E qual é a sua idade? 53. É novinho também, eu tenho 95, putz, sabe? Olha só. Então, eu vou perguntar a você, a engenharia entrou em você ou você entrou na engenharia? Quem foi o processo? Eu acho que a engenharia me puxou e depois entrou dentro de mim e foi todo um processo, foi uma mistura que não dá para separar. Porque, na verdade, assim, acho que a minha geração é uma geração que já nasceu muito ligada com tecnologia, né? Então, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que a gente já convive. Acho que hoje, quem nasce hoje em dia, bem mais do que eu, mas... Então, é uma coisa que a gente gosta, que a gente admira desde pequenininho. Então, foi uma coisa, para mim, praticamente natural. Era uma coisa que eu gostava, eu falei, não, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu goste. Aí eu fui fazer engenharia. Então, a engenharia entrou em você.
Sim. Mas quem impulsionou para você fazer engenharia? Quem me impulsionou para fazer engenharia, né? Na verdade, o meu pai é engenheiro. Só que ele não queria que eu fizesse engenharia, não. Porque ele disse que engenheiro sofria muito, porque é um mercado complicado e tudo mais, né? Meus pais queriam mais que eu fizesse medicina. E você engenharia? E aí eu fui fazer engenharia, né? Mas olha, eles ficaram muito orgulhosos depois disso. E você tem uma família grande? Tenho uma família bem grande, bem grande. Primo, prima? Olha, a minha avó, por parte de mãe, né, veio para o Brasil, ela era portuguesa, veio com 11 filhos para o Brasil. Então, por parte de mãe, a minha família é muito grande, tem muito primo por aí. A família do meu pai é um pouquinho menor, né, mas também todo mundo por aí sempre é junto, né? Então, você brincava de médico com os primos? Ah, não. Ora, Eu sou muito mais novinha que meus primos. ora, A minha mãe é 11ª, ó. olha só. Eu brinco de médico até hoje. Era tipo vermelhinha. Olha só, a história não é bem essa, não. É brincadeira. E, Orlando, você trouxe a medicina ou a medicina trouxe você? Eu, desde pequena, eu acho que eu tinha uns 4 anos, eu já dizia que eu queria ser médica. E meus pais, né, meu pai especialmente, queria que eu fosse professora primária. Porque eu morava no interior e lá todo mundo se tornava, as mulheres se tornavam professoras primárias. Então, ele se decepcionou muito comigo quando eu terminei o curso de formação de professores, no 2º grau, e entreguei o diploma para ele e falei, pai, agora eu vou fazer medicina. E ele ficou muito bravo comigo, muito triste, mas acabou, né, por insistência minha, me autorizando a vir para Niterói fazer medicina. Eu já tinha uma grande parte da minha família que morava aqui, inclusive minha irmã, então eu vim fazer medicina. E foi muito interessante, quando eu terminei a medicina e tal, fiz minha carreira acadêmica, quando eu passei para a prova da UF de professora, ele falou assim, viu, não disse que você ia ser professora? Legal. E na infância, adolescência, você pulou a cerca? Olha, eu era uma criança boazinha, eu era muito boazinha. Boazinha? Eu era arteira, mas boazinha, entendeu? É porque meu pai era muito bravo, então eu tinha medo de apanhar. O pai estava lá, você estava estudando aqui? Mas eu vim para cá com 15 anos já era mais centrada, já sabia o que eu queria. Não, eu dava para pular a cerca, não. Então. Até dava. Mas eu sempre fui muito assim, muito definida nas coisas que eu queria. Então, eu pulei pouco com a cerca, eu devia ter pulado mais. Ah, aí sim. Agora sim. Olha só. Em que especialidade você se formou em medicina? Eu comecei minha carreira médica sendo clínica, né, clínica geral. Depois eu fiz residência em endocrinologia, né, me tornei endócrino. Quando eu estava na residência de endocrinologia, me despertou o interesse pela geriatria. Aí eu fiz uma pós-graduação de geriatria, fora até do Rio, que naquela época não existia no Rio de Janeiro, geriatria. E, por fim, acabei minha história fazendo neurologia. Então, e eu digo que eu ainda não terminei, que eu ainda quero montar no Antônio Pedro um consultório de neuroendócrino geriatria para juntar tudo. Tá bom. Olha só, a doutora Yolanda e a doutora Natália têm um projeto fora de série. É o Telesaúde com SUS. Vamos falar disso? Vamos. Pode começar. O Telesaúde é um projeto de pesquisa, né, que é uma parceria entre a Escola de Engenharia e a Escola de Medicina da Universidade, né, da UF. Esse projeto ele surgiu com o desafio de uma aluna de pós-graduação da geriatria, que, por acaso, era esposa de um dos engenheiros, professores da Faculdade de Engenharia, de Telecomunicação, e uma reunião assim, entre nós, que éramos as coordenadoras da pós-graduação dessa aluna, né, e esse familiar da aluna, houve uma pergunta assim, vocês não querem tentar levar saúde para o interior? E aí surgiu a ideia de se tentar fazer um trabalho onde a gente pudesse, através do instrumental
da engenharia de telecomunicação, você chegar com a saúde até o paciente que está no lugar que tem difícil acesso à saúde. Então, foi daí que surgiu a ideia do telesaúde. Essa ideia ela cresceu. Nós descobrimos, na época, que existia uma firma em São Paulo que trabalhava com holografia. Essa firma trabalhava com shows. Ela gravava, né, através da holografia, shows para apresentação de carros, apresentação de produtos em geral, shows de artistas e tal. E nunca eles haviam pensado na possibilidade de usar a holografia para atendimento em saúde. Então, nós fomos com a equipe da universidade desafiá-los lá dentro do trabalho deles a fazer um ajuste de câmeras para poder tentar fazer a imagem holográfica ser utilizada para uma consulta médica. Então, Natália, explica para o espectador o que é holografia. É um nome esquisito. Na verdade, existem vários tipos de holografia, né? A holografia, vamos dizer assim, mais tradicional, a real holografia, é aquela que você vê daqueles filmes de ficção científica, né? Onde você tem um aparelhinho no chão e surge uma pessoa na sua frente. A nossa holografia ela é um pouquinho diferente dessa. Por quê? Porque essa holografia aqui realmente já existe, hoje não é mais uma ficção científica, uma realidade, né? Na verdade, ela depende de uma banda muito grande, você tem que ter uma quantidade de dados em vídeo muito grande. E a gente tem uma aplicação que, na verdade, é para colocar nos locais remotos do Brasil, onde a gente sabe que não tem infraestrutura boa, né? Então, não adianta falar assim, eu quero passar um vídeo em 4K, não vai funcionar. Então, a gente começou a procurar realmente soluções que permitissem a holografia, mas sem ser essa holografia tradicional. Então, existe uma técnica que se chama Pepper Ghost, que, na verdade, é você fazer o uso daqueles conceitos básicos de física que a gente aprende lá no 2º grau, né? Onde você projeta uma imagem, ela passa por uma película transparente e a gente consegue projetar uma imagem virtual em cima de um palco, dando a sensação de que a pessoa, o paciente e o médico que está à distância estão na nossa frente, conversando com a gente, em tempo real. Então, holografia e vamos explicar o que é UFO. O programa vai na internet. O UF é uma Universidade Federal Fluminense. Se localiza em Niterói. Niterói é um município do estado do Rio, chamado o país Brasil. O cara pode ver na China que faz o colar. Quem é isso aí? Então tem que localizar. Então, se a holografia localiza na China também. Como assim? O paciente está na China. A holografia localiza o paciente na China também. Sim, a holografia ela transmite a imagem do paciente que está no local remoto para dentro de um local que é controlado e um local em que você teria o especialista para poder dar uma orientação ao médico que está no local distante. Então, nós temos uma sala chamada Centro de Saúde Holográfico. Nesta sala, você tem todo o equipamento para receber a imagem do local distante. E essa imagem é jogada numa piscina de reflexão. E essa... Uma piscina de reflexão? Uma piscina... O quê? É um plástico branco. É uma piscina que recebe a imagem, né, captada pela internet ou pelo satélite. E ela, então, é refletida numa película, e essa película permite essa imagem ser transformada em imagem holográfica. Então, através disso, a equipe dá o diretor nosso para o médico que fica com o paciente. Interessante. Quem que bolou esse projeto? Esse projeto, a nível de engenharia, ele foi bolado pelo nosso querido professor Dalbello. Tá? Ele era professor da Engenharia de Telecomunicações, professor titular do nosso departamento, que recentemente se aposentou. Então, ele até hoje participa com a gente da equipe ativamente, mas ele fala assim, não, agora eu quero que minha equipe nova, os meus professores mais novinhos, que eles levem isso à frente e tornem uma realidade isso no Brasil. Então, ele ainda trabalha conosco ativamente e ele foi realmente o grande idealizador da ideia, foi quem foi buscar parceria com a empresa privada e que foi buscar toda a equipe de professores que ajudou a transformar essa transmissão da holografia em tempo real uma realidade. Então, o professor Dalbello, teoricamente, é um inventor
esquema. Não teoricamente, realmente. Nós temos um pedido de patente registrado e o professor Dalbello é um dos inventores. É uma patente para a Universidade Federal Fluminense, na verdade, o dono da tecnologia é a universidade. Mas os inventores, é uma lista grande, que tem o professor Dalbello, tem a professora Yolanda também, né, que está desde o início do projeto participando. E, na verdade, sim, então ele é um dos inventores registrados do sistema. Pois é, tem coisa que a gente acredita ou não. Apesar de toda a dificuldade, a Universidade Federal Fluminense tem um projeto original. Qual foi o resultado desse projeto em termos de estatística? Você está falando em termos de número de pacientes atendidos? Esse projeto está numa fase inicial do atendimento, né? Nesse momento, nós temos 18 pacientes atendidos por holografia. De qual local? Do serviço de geriatria, porque como o projeto começou com o serviço de geriatria, que é um serviço do Hospital Universitário Antônio Pedro, né, da Universidade Federal Fluminense, e é um serviço que foi o primeiro a ser desafiado pelo professor Dalbello, então ele começou, na verdade, atendendo aos idosos do serviço de geriatria, ou seja, é uma consulta médica normal, só que captada a imagem através de sistemas de telecomunicação. E aí, essa consulta que está acontecendo numa sala preparada para essa captação de imagem, ela é visualizada no Centro de Saúde Holográfico, onde tem um especialista que discute com um médico residente, no nosso caso, né, um médico que está fazendo uma especialização, situações de um paciente real. Então, o Hospital Antônio Pedro tem uma sala especialmente para receber os pacientes que transmitem a holografia do centro. Essa sala ela foi montada através de um projeto de pesquisa, né, que foi registrado na FAPERJ. Então, nós conseguimos, na época, 2 bolsas FAPERJ. Uma das bolsas foi exatamente para montar o sistema de imagem, né, e de comunicação. E aí, através dessa ajuda financeira que a FAPERJ nos deu, nós pudemos, então, montar o Centro de Saúde Holográfico e o consultório de saúde virtual, que é onde a consulta é feita. Então, e o resto do Brasil, por exemplo? O resto do Brasil é uma iniciativa, vamos dizer, da segunda fase do projeto, né? Então, a gente originalmente tinha esse financiamento FAPERJ, e aí conseguiu se formar a equipe, com a parceria privada, e a gente conseguiu montar realmente tanto o consultório que permite essa gravação de imagens, quanto o Centro de Saúde Holográfico. Mas a gente viu que, na verdade, a gente precisava sair de dentro da UF, a gente precisava pegar uma ideia que é muito boa, que pode ajudar realmente o Brasil, e transmitir isso para os lugares onde realmente vai ajudar. Então, a gente buscou, desde o início do projeto, essa parceria com outros órgãos governamentais que estão nos locais mais remotos, que podem atender as populações ribeirinhas, que vão chegar perto das populações indígenas, né? Então, nós temos parceiros, né, no caso a Marinha e o Exército, que nos ajudam a levar essa tecnologia. E nós já estamos agora, né, já temos um consultório de saúde virtual fora da UF, né, dentro do Hospital Central do Exército. E nós estamos agora com planos em novembro para levar isso para Manaus e Tefé. Já estamos instalando 2 consultórios lá. E para 2018 temos até planos de levar a Oriximiná num campo remoto da UF que fica no Pará. Né? Apesar de ser a Universidade Federal Fluminense, ela também tem campus no Pará. Na verdade, Daniel, o Centro de Saúde Holográfico ele pode transmitir a imagem, né, quer dizer, receber a imagem de vários consultórios virtuais, em qualquer lugar que nós possamos colocar. Então, ele permite, por exemplo, que um paciente que esteja numa unidade de periferia de Niterói, seja transmitido a imagem desse paciente sendo atendido para o Antônio Pedro e um especialista da área necessária possa fazer a intervenção. Como ele permite que um paciente que esteja na Antártida seja atendido pelo médico que está no navio, né, que vai para a Antártida, por exemplo, ali o Roger, que é onde a gente fez um teste, e ele seja orientado por um médico especialista que está aqui na UF. Então, não tem limitação, né, Natália? Não tem limitação de espaço físico para você fazer o consultório virtual. Você tem um centro que recebe mais de qualquer lugar do mundo, né? Então, a ideia
foi essa. Você poder, de médico para médico, ou seja, interface entre dois profissionais, um mais experiente e um menos experiente, você estar com um profissional mais experiente dentro do centro de saúde holográfico, orientando o profissional menos experiente que está numa área remota, que não tem possibilidade de dar ao paciente aquela assistência especializada sem ajuda. Então, o consultório, pelo que entendi, não requer muita tecnologia. Não. Esse aqui é o nosso grande, vamos dizer assim, nosso grande pulo do gato, né? Quando a gente pulou a cerca, né? A gente pensou que, como é uma solução para ajudar locais remotos no Brasil, que são locais realmente não tem grandes, vamos dizer assim, quantidade de dinheiro para poder fazer grandes investimentos, que são de difícil acesso, que não tem, vamos dizer, técnicos especializados com altíssimas, enfim, especialidades tecnológicas nem médicas. A gente pensou o seguinte: se a gente quer popularizar essa tecnologia, ela precisa ser barata. Então esse foi um dos nossos pontos. A gente precisa fazer alguma coisa que tenha muita qualidade e que seja barata. E certamente isso aí a gente contamos com o nosso vasto apoio dos nossos alunos para poder, de mestrado, de graduação na engenharia, para poder justamente desenvolver uma solução que fosse de baixo custo e, ao mesmo tempo, que permitisse qualidade. E mais do que isso, a gente também pensou que nós precisávamos de uma solução que não fosse agressiva ao paciente e ao médico que está na localidade. Porque é muito estranho você, de repente, chegar para uma consulta e estar dentro de um estúdio, com uma super câmera, com muita iluminação. O paciente tem que ter a sensação de que ele está entrando num consultório, realmente. Então, a gente conseguiu juntar todas essas ideias e simplificar ao máximo a tecnologia que a gente tem dentro desse consultório virtual. É um computador com webcam e microfone. E essa computador, uma cama... Uma webcam HD baratinha e um microfone de ambiente, só isso. E essa adaptação que a Natália citou, ela foi feita ao longo desses anos, que o projeto começou em 2012. Então, foi uma adaptação que nós fizemos vários testes com os alunos, né? E com esse apoio dos alunos, nós fizemos, então, a mudança do microfone, de microfone de haste para microfone de mesa, para que o paciente se sentisse à vontade e não tivesse que falar no microfone. Então, o microfone fica na mesa, ele conversa normalmente com o médico e o microfone está captando a voz do paciente, né, e do médico também. Que a sala não fosse totalmente negra, uma vez que a holografia precisa da sala negra para que você possa captar e refletir a imagem holográfica, mas a gente trouxe uma claridade, né, um clareamento através da iluminação para o paciente se sentir à vontade. E o que a gente observou com esses 18 pacientes que nós fizemos é que, na hora que ele chega na sala, ele tem um primeiro impacto, que ele vê uma câmera, né? Ele vê um microfone, mas 2 minutos depois ele está conversando com o médico normalmente, sem nenhuma restrição, sem nenhum constrangimento, e ele fica bastante à vontade. Esse é um relato que nós temos deles em relação à situação da holografia na sala. Então, o Leolano, o Nassaro, isso com o tempo vai se tornar um grande problema. Olha só, à medida que a população começa a saber disso, vai trocar o centro de saúde, o hospital, a UPA, pelo essa modalidade do SUS através do computador. Ele quer isso rapidamente. Então, o crescimento vai demandar 10 milhões de pessoas tendo consulta. E bem menor, segundo eu entendi, que o centro de saúde, o hospital, que atende de qualquer maneira, rapidinho, ele tem um profissional que vai dar assistência. Isso vai ter um enorme problema. A sua central vai ser 10 mil computadores. Não, na verdade, essas consultas vão ter que ser marcadas, né? Até porque elas não podem ser simultâneas, porque você vai ter um profissional para poder atender na mesma câmara. Todo mundo vai querer marcar. Olha, mas a ideia é justamente que a gente possa permitir marcar pessoas que, nesse momento, não tem como marcar. A verdade, a gente escuta assim, às vezes a pessoa vai no médico e diz assim, eu não gostei da consulta porque o médico nem encostou em mim. O médico que está à distância não encosta em você. Então, se você puder ter um médico presencial, naturalmente você vai procurar outro médico presencial.
Mas esse sistema ele é especialmente projetado para as pessoas que não têm esse médico local especialista. Ele tem o generalista, mas ele não tem o especialista. Ou seja, na verdade, não substitui a presença do médico. Pelo contrário, exige 2 médicos, um especialista e um menos especialista. Né? Então, Mas aqui no Brasil, a médica é não especialista. E vou usar o TeleSUS, com o computador. Isso vai aquecer. Vai aquecer, você vai se preocupar e vai ter uma central enorme. Vai ser substituído o que é o especialista, com calma, vai ter atenção num centro de saúde que é difícil, ruim, e o Brasil vai se tornar, pelo que estou entendendo, uma espécie de TeleSUS. Qual é o problema? Eu acho um problema. Particularmente acho um problema, porque a ideia não é essa. A ideia não é você substituir alguém. A ideia é você apoiar alguém, ampliar o diagnóstico. Mas, querido, qualquer paciente quer o menor para si. Eu quero o menor. Sim, sem dúvida. Mas aí para lugares onde a saúde não chega, o especialista não chega. Onde que chega a saúde no Brasil? Aonde? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, Minas Gerais. Belo Horizonte. 60% da população do Brasil mora na periferia, ou seja, favela. Onde tem saúde no Brasil? Só a elite. Onde tem? Aqui tem. Tudo correndo, colocando na mesa. Eu acho que o Brasil tem um problema grave, que é a questão de, por ser um país muito grande e muito desigual, é muito difícil você, de fato, atrair o médico para um local remoto, que você não vai ter cinema, não tem teatro, não tem... O médico não quer ir, ele vive muito bem nos grandes centros, né? Não tem estrutura médica, né? Não tem estrutura médica, você não tem nem como atender corretamente o paciente. Então, é muito difícil você... Mesmo que você pague um altíssimo salário, o médico não quer ir para lá, né? Então, realmente, para essas localidades, a gente quer mais que seja um boom, que realmente todo mundo use o sistema. Mas isso foi o médico cubano que resolveu, mais ou menos, a situação no Brasil. O médico ele complicou a situação no Brasil. Não, resolveu. 15 mil médicos cubanos foram a algum lugar que ninguém via. Então, tá bom. Não é a solução. Não. Olha só, e quando tem um atendimento aqui na grande cidade, é só remédio. É a medicalização total. O médico dá remédio. Se não der, o remédio é ruim. Então, medicina é dar remédio. O remédio não cura. Ele remedia. E, se for o caso, às vezes com muita invenção. Então, quando a população percebe que tem um especialista maior de tempo, ele vai usar isso. Sim, ele vai usar, mas ele vai usar desde que ele esteja num local de acesso difícil, não nos grandes centros. O local é difícil, qual é? São Gonçalo? A periferia é tudo igual. Eu estou entendendo você, Daniel. Assim, a gente até discutiu em relação a isso. Por exemplo, nós podemos, por exemplo, trabalhar com os consultórios virtuais nas policlínicas de Niterói, um exemplo, tá? Para você ter uma ideia, né? Mas para quê? Para resolver casos que a policlínica não resolve. Então, eu tenho, por exemplo, uma situação cardiológica grave em que eu tenho um cardiologista altamente especializado naquela situação no Hospital Antônio Pedro. Se eu tiver um consultório virtual naquela policlínica, o médico pode, durante a consulta, chamar o especialista do Antônio Pedro para discutir o caso e traçar um plano de conduta, né, baseado numa opinião de um especialista. Então, isso vai facilitar, certamente, dar solução a situações graves. Mas, Orlando, você tem razão. O Antônio Pedro é um centro. Mas vamos analisar. Tanguá, é pertinho daqui. Não tem nenhum recurso.
ele vai querer consultar no Telesul. Então, o Brasil todo tem essa situação. Nós estamos na zona sul do Rio, Niterói, São Paulo. O resto é Brasil. Olha só, eu estou valorizando o projeto. À medida que ele cresce o Brasil. Começa a saúde. E vão ter muito mais especialistas do que você imagina. Eu moro em Itangá, eu quero o atendimento. Ou seja lá o que for. O dedinho está fedido. Quem é que sabe do dedinho fedido? Então, olha só, o projeto é magnificente. Ele não tem limitações. Exatamente. Sim, sem dúvida. E nesse sentido, sim. Eu acho que o projeto tem muitas aplicações que vão ser desenvolvidas e certamente vão auxiliar o Brasil a economizar recursos. Exatamente. Olha só o que eu estou falando, que valorizando o projeto. Primeiro, o serviço é uma universidade, ou várias universidades públicas. A universidade pública faz pesquisa. A universidade particular só investimento de dinheiro. Não faz pesquisa coisa nenhuma. Então, é um salto para a universidade pública. E vão acabar com os planos de saúde, essa conversa fiada. Eu tenho acesso. Claro que depende do financiamento de tudo isso. Eu sei, o financiamento com a empresa particular não quer, não anda. A empresa particular, não vai querer isso. Mas é uma forma de avançar. Olha, até em termos a nível de empresa particular, eu torço pelo sucesso do projeto, porque o nosso motivador sempre foi realmente... Doutora está com tosse. Ela está precisando de uma doutora para doutora. Está nervosa? Eu estou gripada. Nervosa? Ficou nervosa. Telesaúde para a doutora. Vamos levar ela para o Telesaúde, pronto. Ó. Não, mas eu acho, Daniel, que você falou uma coisa interessante, né? Não é para a empresa privada de saúde perder a função dela. Pelo contrário, a empresa privada pode usufruir deste benefício também, facilitando seus próprios médicos internos a trabalharem dessa maneira e diminuir o custo da própria empresa de saúde. Olha só, querido, olha só. No Brasil, 3/4 da população é atendida por serviço público, 200 milhões de pessoas. 1/4 é atendido em empresa particular, 50 milhões de pessoas. Esse 1/4 de pessoas, o financiamento é 3/4. E 1/4 de pessoas, o financiamento é 1/4, é o contrário. E a empresa particular está lucrando 115% a mais. E desce o número de pessoas. Quanto mais descer, mais lucra. Então, empresa particular é um problema para o Brasil. E não se você acha que a empresa particular vai ter lucro, ele sempre vai ter lucro. A questão não é o lucro de empresa particular, é o lucro do Brasil. Eu acho que é uma questão de gestão governamental realmente, né? Porque eu acho que no Brasil a gente tem muitas mentes, né, com muitas boas ideias, muita capacidade para desenvolver novas soluções que possam ajudar. Essa é uma solução que pode ajudar, né? Mas a gente depende que o governo leve a sério a saúde no Brasil, que aproveite essas boas oportunidades para melhorar a qualidade de vida da população. Não é necessariamente uma crítica às empresas particulares, mas necessariamente uma crítica ao governo. O governo precisa investir na saúde da população. E investir sério, investir com responsabilidade. Eu acho que é isso que vai ajudar o Brasil a dar um passo à frente em termos de saúde. Atualmente o Brasil tem uma grande crise que não resolve coisa alguma. Daniel, isso que a Natália falou é fundamental a gente falar, né? Porque assim, não adianta a gente trazer o médico especialista para fazer uma consulta,
né? Dar uma orientação e o profissional que está lá na ponta não ter a estrutura financeira para poder pagar o que o médico especialista está orientando. Então, esse investimento em saúde vai ser fundamental para que esse sistema que está sendo montado para facilitação diagnóstica dê resultados, né? Então, não basta a gente só levar o telesaúde, só levar a consulta holográfica. É necessário que toda uma estruturação seja feita. E aí eu te digo assim, eu não tenho nada contra as empresas de saúde particulares ganharem dinheiro em relação a isso e utilizarem o sistema positivamente. Mas desde que isso seja feito em prol do paciente, em benefício do paciente, dando soluções que não estão sendo dadas pelos excessos de fila, pela falta de vagas que o próprio sistema particular está tendo. Mas marcar uma consulta particular de plano de saúde hoje é uma desgraça. Mas o plano de saúde particular, hoje ele usa gestão. Ele faz o que tem um perfil de fazer. Acabou, não faz mais nada. Ao contrário, o serviço público, se tiver o que for, ele vai fazer. E empresa particular só tem o lucro. Aliás, o ícone do médico é São Lucas, não é? O médico grego lucano, São Lucas. Eu acho que é São Lucas. Mas não é verdade, na verdade, a gente vê muitos médicos no Brasil que fazem por amor, né? Acho que a gente pode tirar vantagem desse médico que faz por amor. Desculpe, né? O médico não faz por amor, ele é o cidadão, não faz por amor, não. Porque é o cidadão só, não faz por amor nada. Então, é o cidadão, só isso. Então, olha só, então são lucros sim. A limpeza particular, a limpeza pública caindo, igual o rabo de cavalo. O pai que faz o filho estudar o Einstein de São Paulo paga R$12.000. Ele vai fazer o quê? Ele não vai ser um médico dinheirista, vai ganhar só dinheiro. A questão é, quanto que custa uma universidade particular de medicina? Ah, você não sabe, hein? Tem que pagar R$6.000, mas livro R$10.000 por mês. O pai investe R$10.000 por mês, sim, querida. Mas investe porque ele quer o seu filho bem formado. Não, né? Ele investe com o pai ganhando dinheiro. Não é mal você querer ganhar dinheiro, mas não impede que você faça com amor a sua profissão. Eu acho que você pode unir as duas coisas, né? Você pode ter o profissional que é altamente especializado, qualificado, que investe na sua formação, sim. Quem dá isso é a universidade pública, só. Não concordo com você. Eu vejo algumas universidades particulares que dão excelentes formações. É uma minoria. Sim, uma minoria. Concordo com você. Uma minoria. Mas existe essa minoria, ela é real e a gente tem bons profissionais formados por universidades particulares que, inclusive, disputam com as universidades públicas a qualidade de serviços. Minoria. Olha só, querido, olha só. O projeto é interessante. Tomara que o Brasil ganhe com isso. Que arrebenta qualquer governo fascista e saúde do Brasil. Esse é o nosso objetivo, né? Sim. A gente está lutando aqui, a gente faz com pouca verba, falta investimento na universidade também, né? Olha só, por que você começou a fazer esse processo no Universidade Pública? Porque não tinha um espaço, só a Universidade Pública faria isso. E terminando quando terminou o financiamento FAPED, estamos fazendo sem financiamento, né? Desde 2014. Dos nossos alunos, né? Exatamente. Isso não é por acaso. Só uma universidade pública faria isso. É a consciência, Daniel, que nós temos da necessidade do outro. Né? Exatamente. Isso é fundamental. Então, o de particular, o de pessoa particular, não tem essa consciência, tem o lucro, só, acabou. Acho que o gestor vê o lucro, né? O gestor tem que ver o lucro porque ele é uma empresa, ele precisa ganhar dinheiro, mas não necessariamente só porque existe um gestor que quer ver o lucro, a gente precisa ter profissionais que não tenham ética, que não tenham amor à própria profissão, né? E a gente, como universidade pública, a gente luta por isso, né? Vamos formar sempre alunos que podem querer ganhar dinheiro, mas tem que ter amor à profissão, né? Então, só a universidade
universidade pública conseguir fazer isso. Os alunos de engenharia, mostra os alunos que acompanham. São nossa equipe de ouro, esses alunos. Então, olha, são eles que fazem isso aí realidade. Então, na USP também. Olha só a universidade pública consegue fazer isso. Como, Você vê que esses alunos estão sem financiamento. Eles estão vindo porque eles têm amor à causa. Olha só, então, a universidade pública é isso. Ele é contra qualquer governo autoritário. Exatamente. Então, e a universidade pública se coloca contra qualquer coisa autoritarismo. Eu acho, Daniel, que você falou uma coisa importante, né? A valorização da universidade pública que está cada vez menor e é dela que fluem os melhores projetos desse país. Parabéns. Né? E de qualquer lugar do mundo. Você vê que os países desenvolvidos em que as universidades são públicas, os seus hospitais são públicos, olha como eles evoluem diferente na saúde, na educação, na formação de profissionais. Então, essa valorização é necessária. Necessária porque só a universidade pública ela é capaz de sensibilizar de tal maneira, você vê essa equipe enorme que a gente tem aí de alunos que estão junto conosco, certamente nos substituirão no futuro e continuarão as nossas ideias. A universidade pública consegue fazer um canal de televisão, apesar de pobre, consegue fazer uma orquestra sinfônica, consegue fazer teatro, música, cinema, escola de cinema. Em universidade particular não tem isso. Tem investimento e lucro. Uma coisa que eu admiro aqui dentro da universidade pública é que a gente tem uma certa liberdade para fazer aquilo que a gente acredita. E para explorar o nosso potencial, o potencial dos nossos alunos, né? E acho que é nisso que a gente vê. Nós não somos professoras porque queremos ganhar dinheiro. Se a gente quisesse ganhar dinheiro, estaria no mercado, com certeza, né? Então a gente faz isso realmente porque a gente gosta, porque é uma coisa que para a gente é renovador. Trabalhar com alunos jovens, com boas ideias, com vontade de mudar o país, para a gente é renovador, é muito gratificante. Então, mais uma vez, a gente tem que valorizar a universidade pública e valorizar esse projeto. E a tendência é crescer. Sim, essa é a ideia, que cresça mesmo. Exatamente. Né? Eu não estou contra isso, estou a favor. Claro, com certeza. A gente tem que valorizar o papel do médico, o sofrimento, a dor, a vida, a morte. Valorizar exatamente isso. E que a gente não perca de vista, Daniel, que o ser humano é o fim. Claro que sim. Das nossas ações. Ótimo. Então isso é fundamental. Mas no capitalismo, o objeto final é o lucro. E você, falando contra o objeto final, é a pessoa. A gente tem que remar contra a maré, né? Pular a cerca, a gente pula a cerca. Remar contra a maré, remar contra o governo autoritário, qualquer coisa disso. E o país precisa disso. Se nós nos unirmos, certamente nós vamos vencer essa etapa de conseguirmos fazer qualidade de saúde e educação nesse país. Olha só, o Brasil tem luz, e a Europa não tem. Tem água, a Europa não tem. Tem minério, tem água, maior plano de negócio de plantação no mundo. Tem tudo. Temos mentes brilhantes aqui, a gente só não explora. Tem comida, tem indústria, tem tudo. Sim. E a gente fica no terceiro do mundo, não olha por acaso. Tem petróleo, tem nióbio, tem tudo. Então, tem que valorizar sempre. Qualquer projeto dessa ordem, que partir no universidade pública, tem que ser valorizado. Parabéns. Olha só, vamos terminar cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. Cantando. Tá bom. 1, 2, 3, canta. Pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valorizando a universidade pública. Valeu!